aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Ponto de Cura podcast de hoje. É uma honra estar aqui com vocês, abrir esse espaço para que a gente possa receber esses milagres, eu diria. Então, primeiro eu quero te convidar nesse nosso bate-papo de hoje, antes de entrar no tema, que nós vamos falar, eu quero te convidar a se esvaziar, a soltar todos os pensamentos, todas as certezas e tudo aquilo que parece que chegou até aqui com você agora. Então eu te convido nesse momento a só se esvaziar, sabe? Você não precisa fazer nada para isso. É simplesmente um relaxa, solta. É um movimento interno de soltar mesmo. De parar de agarrar esses pensamentos, sabe? E quando você escolhe soltá-los, eles se vão. É simples assim. Você só fica presa nessas histórias da mente e nesses pensamentos porque você escolhe ficar aí, assistindo a mesma história de novo e colocando toda a sua atenção ali. Esse poder é seu. E os pensamentos, eles são como se fossem nuvens passando no céu. E se você não agarrar nele, ele simplesmente desaparece no nada de onde ele veio. É simples assim. Então esse é o instante, sempre, esse é o instante, aqui e agora, que você pode escolher soltar essas ideias e se esvaziar de tudo isso. Então vamos juntos aqui fazer esse movimento. E quando a gente se esvazia, a gente abre espaço em nós para o Espírito Santo agir. E nesse momento, eu peço que Ele esteja presente. Ele sempre está, Mas às vezes a gente se esquece disso. Então, que nesse momento, o Espírito Santo nos guie. E Ele guie aqui essa nossa conversa, esse nosso encontro,
e Ele fale através de nós, por nós e para nós, que a gente possa assistir Ele agindo aqui. Que é só isso que a gente quer. Ouvir essa voz, esse guia da nossa salvação e segui-lo. E segui-lo. E é nesse lugar que está nossa paz, nossa liberdade, nosso poder, o amor, a vida. Tá aí. Então que Ele possa nos conduzir nesse encontro de hoje. Estamos abertas, estamos prontas, disponíveis para receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Então vamos lá. Vamos juntos. Então, amadas e amados, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho olhado muito para ele. São ideias muito presentes na mente do ego, são crenças muito fortes. E eu tenho treinado muito a minha mente para soltar, entregar todas essas ideias. E o nosso tema é o sacrifício. Essa crença no sacrifício que um curso em milagres traz, né? E o que é essa crença no sacrifício? É quando a gente acredita que para ter paz, para ser livre, para ter liberdade, para sentir esse amor incondicional de Deus, que isso exige alguma dor, algum sofrimento, alguma perda, algum esforço pessoal, algum sacrifício. Tem muito também essa ideia de perda. Então, para eu ter alguma coisa de algum lado, vai ter que ter um sofrimento, vai ter que ter um sacrifício. E eu vejo quanto isso está presente na mente do ego. Né? Esse sacrifício, principalmente esse esforço, esse peso. Quantas vezes a gente não se pega nesse lugar? Note você aí. Às vezes você vai fazer alguma coisa e sabe, você percebe aquele peso e aquele esforço. E isso também está muito conectado à ideia de que é pessoal, né? Esse esforço pessoal. Então sou eu que tenho que fazer. Eu que tenho que resolver. E esse eu, gente, é o euzinho do ego. Então, quando eu acredito que eu sou pessoalmente responsável por qualquer coisa, eu vou experimentar o sacrifício. Porque você não é pessoalmente responsável por nada. Então, quando entra o euzinho fazedor ali, eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero, dar conta sozinho. Nesse lugar que é sozinho, você vai experimentar esse esforço pessoal e o sacrifício que é isso, né? E aí, um curso em milagres, eu peguei alguns trechinhos aqui para ler para vocês. Diz assim sobre o sacrifício, né? O sacrifício é uma noção tão essencialmente insana que é preciso questionar como poderia alguma vez ter surgido em uma mente sã. A crença no sacrifício é um ataque ao que é mais santo em ti. Então aqui a gente falando um pouco do que é esse sacrifício, né? E o quanto essa ideia, ela é completamente insana,
Porque ele traz isso no livro também, né? Em nenhum momento Deus quer tirar nada de você. Até porque isso é impossível, né? Porque dar e receber é a mesma coisa. Então, a ideia do ego e dessa separação é que eu posso perder alguma coisa, que é possível que eu perca algo. E quando a gente vai para a última instância, em que só existe unidade, só o amor é real, é impossível perder alguma coisa, porque você já é tudo e já tem tudo. E a vontade de Deus, ela é sempre perfeita, boa e agradável. Então Deus nunca quer tirar nada de você. Deus não é um tirano, castigador que vai te punir ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Quando a gente acredita nessa ideia do sacrifício, existe por trás aí um Deus mau. Existe uma crença de que Deus vai me punir, vai me prejudicar, sei lá, né? Vai qualquer coisa assim. Só que na verdade não. Na verdade isso é uma ilusão, isso é uma crença no sacrifício, que é uma ilusão. Porque Deus é amor. E a vontade de Deus para você é perfeita, é bondosa, é agradável. Ele não está interessado em tirar nada, em te fazer sofrer. Não. Isso não é real. Antes da gente entrar, né, em como a gente faz para se libertar dessa crença no sacrifício, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como tem sido o meu treino. Na verdade, acho que eu vou primeiro falar esse passo a passo e depois eu compartilho a minha experiência, que aí vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Eu tenho me perguntado muito, perguntado para o Espírito Santo, né, pedindo para ele me mostrar como é que eu faço para viver com leveza e realmente me libertar completamente do sacrifício. E eu percebo muito essa crença presente naquilo que é o meu trabalho, né, que parece o meu trabalho. Eu noto muito esse esforço, esse sacrifício, e eu tenho olhado para essas ideias para que eu realmente possa perdoar tudo isso e viver com leveza e seguir essa guiança que sempre está presente aqui. Eu tenho me perguntado isso, perguntado para o Espírito Santo sempre em oração, pedindo para ele me mostrar como fazer isso. Como é que eu vivo nessa leveza? Eu trouxe para vocês aqui alguns passos para a gente viver nesse lugar muito mais leve, sem o sacrifício, sabe? E o primeiro ponto, então pega o seu caderninho e anota aí. Como me libertar da crença no sacrifício e viver com leveza. E o primeiro ponto é se lembrar que o plano de Deus é bondoso, perfeito e agradável para você. Que foi um pouco do que eu já falei aqui, né? Deus é amor e é isso. Deus é amor e nada mais. A vontade de Deus para você, ela é bondosa, ela é agradável, ela é perfeita. E a vontade de Deus é a sua, porque ela é muito melhor e realmente perfeita. E não se compara à vontade do que o seu euzinho, do que o seu ego acha que é melhor. Então eu trouxe esse primeiro passo, que é a gente se lembrar disso, porque
Isso resgata também a nossa confiança no plano de Deus e a nossa fé também, sabe? Porque quando eu plenamente compreendo isso, que esse plano de Deus é perfeito e tudo que está acontecendo é o que precisa acontecer, e eu fortaleço essa minha confiança, eu relaxo, percebe? Eu solto, eu fluo. O que me vem aqui é que é um estado de fluidez com a vida. É como uma dança. E aí eu dou um passo e Jesus me mostra o próximo. Então eu dou um, ele dá outro. Eu dou um, ele dá outro passo. E é uma dança, é uma fluidez, é leve, não tem sacrifício. Quando a gente entra nesse estado do ego, do fazedor, você vai para um lugar automático. E nesse lugar tem muito esforço, tem muito sacrifício. Você se sente desconectado de Deus, sozinho, com medo, com culpa. E aí ativa todo esse pacote que vem com o ego, né? Culpa, medo, vergonha e todas as outras emoções que estão juntas aí. Então esse primeiro passo é justamente para a gente não ir para esse lugar do eu fazedor sozinho. E se lembrar que o plano de Deus é perfeito, que você nunca tá só, que você pode confiar e relaxar e se lembrar que tudo aquilo que você precisa aqui e agora vai chegar até você. E se não chegou ainda, é porque não é para chegar. Porque se você precisasse, estaria aí, nesse instante. É perfeito, gente, é perfeito. E aí vamos para o segundo passo, que é, quando eu me lembro disso, dessa perfeição, eu posso olhar para essas ideias de sacrifício e soltar esses pensamentos. E entregar esses pensamentos para o Espírito Santo. Então o segundo passo é isso. Solte, deixe ir essas ideias de sacrifício e que você tem que fazer, você tem que resolver e que é pesado e que, nossa, todas essas ideias solta, entrega. Não é para ser pesado, não tem esforço. Jesus fala muitas vezes no livro, não tem esforço. É leve, é fluido, é feliz. Então, o segundo passo é essa entrega de todos esses pensamentos e ideias de sacrifício. E o terceiro passo que é junto com o segundo, né? Chama o Espírito Santo para estar com você. Porque esse terceiro passo é sobre oração e sobre guiança. Porque a própria ideia do sacrifício implica que você está identificado com o ego, que é esse euzinho que se sente sozinho. Então aí já está o sacrifício. Nesse terceiro passo, a gente chama o Espírito Santo, a gente pede para ele essa guiança, porque lembre-se, nós nunca estamos sozinhos. E aí ele vai me dizer o que fazer. Ele vai me guiar. Ele vai corrigir a minha mente, vai curar a minha mente, para que eu possa enxergar a verdade, que é leve, que é pacífica, que é amorosa, que é fluida, que traz paz. Então o terceiro passo é chame o Espírito Santo e peça para ele essa guiança do que fazer.
Porque você não tem que saber o que fazer. Ele vai te dizer o que fazer. O nosso papel é estar presente nesse lugar, eu olhar para aquilo que eu acredito, entregar e chamar ele para me conduzir. E aí, quando eu entro em oração e peço por essa guiança, fazendo a minha parte, que é entregar esses pensamentos e essas ideias, essa cura e correção acontece, gente. E aí, quando ele vem comigo, nossa, vocês vão ver que é um milagre que você vive. Você tem uma experiência de milagre. Porque não tem nenhum sacrifício aí. E você vive mesmo essa leveza, essa fluidez, essa paz, essa serenidade, esse amor. Porque é isso, assim, você não precisa fazer nada pessoalmente. Você se coloca disponível como um instrumento de Deus. E o que eu tiver que fazer, falar, ele vai me dizer. Não tem peso nisso, percebe? Não tem o pessoalmente responsável, o esforço pessoal. É muito diferente. É um lugar de total conexão, comunicação, amor, fluidez, leveza. E é outra experiência, completamente diferente. Então são esses 3 passos, tá? Vou repetir aqui para a gente fechar. O plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Solte os pensamentos e entregue para Ele. Solte os pensamentos de sacrifício e entregue para Ele. E por último, chame o Espírito Santo. Oração e guiança. Então chame ele e peça guiança. E ele vai te dizer o que fazer. Tá bom? E aí eu queria compartilhar como tem sido a minha experiência para vocês. Então eu tenho olhado muito para isso no que parece ser o trabalho. Os conteúdos que eu posto aqui, a gravação do podcast, as aulas da comunidade Ponto de Cura, né, os encontros e tal. E hoje eu abri o meu caderno para escrever sobre o tema que eu ia gravar aqui hoje com vocês. E eu notei o tal do sacrifício. E aí começou a vir essas ideias de esforço, de que eu não sei o que falar, de que, nossa, não tenho ideia, nossa, que difícil. E aí, gente, na hora, eu fiz exatamente isso que eu falei pra vocês. Me lembrei da perfeição do plano de Deus e que se eu tô aqui agora é porque eu tenho que estar. Olhei para essas ideias de sacrifício e entreguei. Entreguei para Ele. Falei, ó, Jesus, é isso aqui que tá aparecendo na minha mente. Tô vendo todo esse esforço pessoal, todo esse sacrifício, esse peso, essa confusão. Eu te entrego. Eu te entrego. E aí já fiz a minha oração. Espírito Santo, me fala o que eu preciso fazer aqui, porque eu não sei. Me fala o que eu preciso falar. Me fala se é agora que eu tenho que gravar. Deixa óbvio pra mim. Eu tô aqui pra te seguir. Eu só quero ouvir a sua voz. Me conduz. E aí, gente, eu senti exatamente assim. Pega um café. Eu ouvi, né? Assim, pega um café. Aí eu fui lá, fiz o meu cafezinho. Respirei. Fiquei um pouco em silêncio, tomando meu café. E aí, eu senti a guiança e comecei a escrever as ideias. Então, aí veio justamente o que? O sacrifício.
E eu senti ele me dizendo assim: fala o que você está vivendo agora. Compartilha essa experiência. Ensina o que você quer aprender. O que você ensina, você aprende. Dar é receber, né? E aí eu escrevi, liguei aqui, comecei a gravar. Gente, olha, passou tão rápido que eu nem lembro mais o que eu falei, de tanto que foi guiança. Nem sei mais, só sei que eu tô aqui presente recebendo tudo isso com vocês. Eu senti muito essa fluidez, essa paz. Eu só me entreguei para isso, sabe? Me coloquei disponível, fiz minha oração e tô aqui compartilhando isso com vocês. Então eu convido vocês a treinarem também. E como eu sempre digo aqui, funciona muito. E como diz a Paulinha, essa matemática é exata. Pode fazer que você vai experimentar milagres. E pra gente encerrar nosso encontro de hoje, eu quero compartilhar com vocês um trechinho do livro Um Curso em Milagres, que é do capítulo 15, O Instante Santo, da seção 10, O Tempo de Renascimento. Então eu vou ler aqui para vocês, falar sobre o sacrifício. Vamos lá. O sacrifício é tão essencial ao teu sistema de pensamento que a salvação à parte do sacrifício não significa nada para ti. A tua confusão entre sacrifício e amor é tão profunda que não consegues conceber amor sem sacrifício. E é para isto que tens que olhar. O sacrifício é ataque e não amor. Se aceitasses apenas essa única ideia, o teu medo do amor desapareceria. A culpa não pode durar quando a ideia do sacrifício tiver sido removida. Pois, se existe sacrifício, alguém tem que pagar e alguém tem que ganhar. E a única questão que permanece é a de saber qual é o preço e para ganhar o quê. Como Deus veio a ser amedrontador para ti, assim pensas que todas as pessoas fora de ti exigem o teu sacrifício, mas não vês que só tu exiges sacrifício e só de ti mesmo. No entanto, a exigência de sacrifício é tão selvagem e tão amedrontadora que não podes aceitá-la onde ela está. O preço real da não aceitação disso tem sido tão grande que preferiste desistir de Deus em vez de olhar para isso. Pois, se Deus exigiria de ti o sacrifício total, parece mais seguro projetá-lo para fora e para longe de ti e não ser anfitrião para com ele. Atribuíste a ele a traição do ego, convidando o ego para tomar o seu lugar, para proteger-te dele. E não reconheces que é aquilo que convidaste a entrar, que quer destruir-te e que de fato exige de ti o sacrifício total. Nenhum sacrifício parcial aplacará esse hóspede selvagem, pois ele é um invasor que apenas aparenta oferecer benignidade, mas sempre para fazer com que o sacrifício seja completo.
Não terá sucesso sendo hóspede parcial do ego, pois ele não faz barganhas e nada te deixará. E também não podes ser seu anfitrião apenas em parte. Tens que escolher entre a liberdade total e o cativeiro total, pois não existem alternativas além dessas. Tentaste fazer muitas transigências na tentativa de evitar reconhecer a única decisão que tens que tomar. E, no entanto, é o reconhecimento da decisão, exatamente como ela é, que faz com que a decisão seja tão fácil. A salvação é simples, sendo de Deus e, portanto, muito fácil de compreender. Não tentes projetá-la a partir de ti mesmo e vê-la fora de ti. Em ti estão ambas, a pergunta e a resposta. A exigência do sacrifício e a paz de Deus. Então é isso, que a gente possa se lembrar que a decisão é nossa e que a paz de Deus está em nós, como disse no texto. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo para vocês. Se você ainda não faz parte da comunidade Ponto de Cura e quiser se juntar a nós, onde a gente faz estudos mais profundos do livro Um Curso em Milagres, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode deixar um comentário, me mandar uma mensagem, tá bom? Que eu te chamo. Beijinho, gente. Até o próximo. Gratidão e muita paz para nós.